O controle da pressão arterial é muito importante para evitar várias complicações e a alimentação é o melhor caminho. E a gente vai conversar sobre isso a partir de agora com a nutricionista Alessandra Gama, que já está aqui com a gente. Doutora Alessandra, prazer recebê-la mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Bruno. Prazer todo meu, como sempre. E é um assunto muito importante para a gente conversar, essas dicas, principalmente para evitar complicações, doenças, está relacionado também à hipertensão, né? Então, a gente precisa passar essas dicas, orientar a população. A hipertensão é uma comorbidade, assim, infelizmente, né, que a gente percebe hoje cada vez mais em pessoas mais jovens, né? Então, a cada 10 pacientes que você atende, aí 5 pacientes são hipertensos ou diabéticos. Então, assim, a gente tem que ter realmente um olhar diferenciado, né? A gente não está falando aqui que a alimentação, ela exclusiva é a solução, tá? Existe aí um fator, por isso tem a questão da genética, né? Tem o hábito, alimentar sim, tem o sedentarismo, então uma atividade física tem que estar relacionada. Então, são várias nuances. Mas a gente trouxe aqui alguns alimentos que realmente favorecem a melhora dessa pressão arterial para os hipertensos e para aqueles que realmente, né, pretendem aí se proteger como forma de proteção. Vamos falar um pouquinho. O primeiro já está aqui, vegetais. Sobre os vegetais. Isso. As pessoas, assim, sempre vão montar o seu prato, sempre pensam assim, o prato tem que estar colorido. Isso é bem verdade. Então, quanto mais colorido, a gente sabe que aquele prato já está equilibrado, né, nutricionalmente equilibrado. Então, vamos lá. Os vegetais verdes, o que tem neles que são importantes, principalmente para as pessoas que são hipertensas? Que é o potássio. O potássio é um mineral que age de uma forma bastante interessante. Porque o que acontece? Quando a gente come uma quantidade maior de sal, né? Esse sal, ele retém água. A gente sabe que a gente fica um pouquinho, né, retida. Então, o que acontece? Ele aumenta o volume dessa água no plasma. Então, o que acontece? Vai dificultar o bombeamento desse coração. Então, a gente precisa facilitar isso. Então, esse potássio, ele acaba excretando isso aí, tá? Impedindo que aumente esse volume aí, que a gente tem uma quantidade maior aí de água nesse plasma. Então, é interessante colocar os verdes folhosos, tá, gente? Quanto mais escuro. Aí o brócolis, o agrião. Vamos colocar, acho que eu coloquei algumas... Vamos para a próxima? São as frutas, é isso mesmo? Tá. Então vamos lá. Tudo que for verde é interessante colocar. Certo. O agrião, a rúcula, a alface, tá? As frutas. A gente vai falar também, mais uma vez, do potássio. A gente fala em potássio, a gente sempre lembra da banana, né? Mas existem outras frutas que tem o potássio que também são interessantes. Eu coloquei como exemplo aí o mamão, a maçã, a manga também é importante, principalmente a manga rosa. Então, o potássio, sim, é importante. Então, ter acesso a essas frutas e a esses vegetais verdes escuros é importante porque a gente excreta esse sal, essa água, a gente não vai facilitar aí o bombeamento aí desse coração e evitando essa pressão. Muito bom. Então vamos para a próxima dica agora, beterraba e alho. Isso, a beterraba. A gente sempre coloca a beterraba. A atleta sabe que a beterraba ela é super bem-vinda, porque ele tem o óxido nítrico, que é um vasodilatador natural. O que é isso? O vasodilatador, ele vai permitir que as paredes das artérias, arteríolas, que são vasos mais estreitos, elas fiquem mais, digamos, menos tensa, tá? Evitando aí que o bombeamento do coração também fique muito prejudicado. Então, ele vai fazer com que essas paredes fiquem mais fáceis. Então, o sangue vai fluir mais suave, mais fluido. Então, vai também facilitar aí o processo aí e o trabalho do nosso coraçãozinho. Então, evitando essa pressão. Então, o óxido nítrico é excelente. Então, pode colocar a sua beterraba aí diariamente, batido com seu suco de laranja, já com uma quantidade legal aí de vitamina C, que é super interessante para pacientes hipertensos. E a gente já tem também os laticínios desnatados? Isso, principalmente os desnatados. Por quê? Porque os desnatados a gente sabe que tem a quantidade menor aí de gordura. A gente sabe que essas gorduras, principalmente as gorduras trans, elas não são interessantes aí para o nosso coraçãozinho, né? Formando aí placas. Então a gente precisa, assim, vai utilizar os laticínios, por quê? Pela quantidade interessante que tem de cálcio. Gente, lembra dos verdes folhosos? Lá também tem uma quantidade bem legal de cálcio, tá? Mas os mais conhecidos são realmente os lácteos. Então, fonte de cálcio, sim. Leite, iogurtes, queijos e o kefir feito aí de leite também, bastante interessante. Lembrando que tem que ser desnatado para evitar aí a quantidade de gordura que já é
menos trabalho para o nosso coraçãozinho também. Com certeza. E a próxima, cereais. Isso, eu coloquei aqui como exemplo a aveia. A gente sabe que a aveia ela é importantíssima em vários processos no nosso corpo, principalmente a digestão, a parte intestinal. Mas a aveia também, principalmente a farinha da aveia, ela contém aí a beta-glucana. Porque o que vai acontecer? Sabe aquela gordurinha que a gente come? Ela vai acabar excretando, ela vai levando essa gordura. Então, ela não deixa que essa gordura se acumule aí, criando as placas. Então, vai utilizar a aveia, usa da forma de farinha de aveia. É bem interessante. E a gente também tem peixes, é isso? Próximo, peixes de água profundas. Quando a gente fala peixe de água profunda, a gente sempre lembra do ômega 3. Aí vem o salmão, vem alguns peixes ricos aí em ômega 3 e vitamina D. Por quê? Porque eles são naturalmente anti-inflamatórios. Então, quando a gente pensa, se a gente está sistemicamente inflamado, a gente vai, aí já é uma porta aberta realmente para algumas comorbidades, principalmente a hipertensão, tá? Então, é importante colocar na nossa diária, no nosso dia a dia, uma fonte bem interessante de antioxidante e anti-inflamatório. E aí, no caso, o salmão com o ômega 3, tá bom, gente? E a próxima? Frutas vermelhas. Frutas vermelhas, eu sempre coloco aqui, frutas vermelhas ela é vida, tá? A gente tem que pensar, a gente vive o dia inteiro pensando que já está envelhecendo. E isso é bem verdade. Toda vez que a gente respira, a gente está oxidando nossas células. Então, as frutas vermelhas têm uma quantidade muito grande de antioxidante que evita aí a formação de radicais livres, que é o envelhecimento celular. E isso também causando a inflamação. Então, colocar no dia a dia essa quantidade, esse aporte interessante aí de antioxidante nas frutas vermelhas. E também o antioxidante através dos peixes, né? Isso. Que a gente mostrou. A gente até fala que às vezes é um pouquinho mais caro, mas a gente observa que tem muitos benefícios também, principalmente para quem Sim, Bruno, a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que fazer o equilíbrio. A gente vai colocar vai mudar um cardápio caro todos os dias? Não. A gente vai colocar uma vez na semana, 2 na semana, porque a gente sabe que realmente o custo é muito mais alto. Mas é muito mais alto a gente utilizar um plano de saúde, né? Então, assim, às vezes, quanto vale a sua saúde? É verdade. A gente tem que pensar dessa forma também. E tem também sementes. As sementes aí compostas de vários minerais importantes para o melhor funcionamento também do nosso metabolismo. E eu coloquei aqui o potássio, o zinco e magnésio. Semente, gente, semente de abóbora é interessante, girassol é super importante você colocar. Ah, mas o meu passarinho come semente de girassol, mas eu não. Mas sim, faz uma salada, você não sabe a quantidade interessante de minerais que você está colocando aí e o seu coração vai agradecer certamente. Muito bom. E agora vamos para a última, então, tempero natural. Quando eu falo em temperos, é importante lembrar que essa quantidade muito grande de sal que a gente utiliza na preparação, inclusive o sal de mesa, que a gente, né, esse aporte maior, não é interessante para a nossa pressão arterial, a gente já sabe disso. Então, é muito legal fazer uma quantidade maior de tempero. Faz um temperinho. No lugar do sal, a gente utiliza o tempero. Eu falei sobre o alho, que é um vasodilatador excelente. Então, coloca mais alho, coloca mais tempero em substituição do sal para a gente ter uma quantidade menos de sódio. Bom, dicas muito importantes, extremamente variadas também, né, doutora? Que então podem e devem fazer parte do nosso dia a dia para que a gente possa se prevenir e cuidar da saúde. E que faz a diferença. Muito obrigado mais uma vez pela participação com a gente. Bom dia. Obrigada, bom dia a todos, boa semana. Obrigada.